pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou a professora Rayane e hoje farei a correção da atividade 4, restante, da correção da atividade 4 do nosso plano de estudos tutorados, da intervenção pedagógica, de revisão e encerramento. Vamos lá, pega aí a sua apostila, seja impressa ou no dispositivo e acompanhe comigo aqui na tela. Na videoaula passada, eu fiz a correção da atividade 1, 2, que é uma prévia, do texto, a leitura do texto, como seria se assim não fosse, e a atividade 3, certo? Só que hoje nós vamos fazer também a atividade 3, só que é outra, para dar continuidade. Essa atividade 3 diz assim: vamos brincar de separar palavras em sílabas e sílabas em letras? Então, a primeira palavra aí é o quê? Bola. Primeira separação é em sílaba. Quais os pedaços de bola? Bola. Então, o primeiro pedaço é bo e o segundo é lá. Agora, vamos separar em letras. Qual a primeira letra? B. Segunda letra, O. Terceira letra, L. Quarta letra, A. Mesma coisa para a segunda palavra aí, que é lápis. Lá é a primeira sílaba, o primeiro pedaço. Pis, o segundo pedaço. Agora, as letras L, A, P-I-S. Não esqueça do acento no A. Terceira, borracha. Bor-ra-cha. Os três pedaços. No primeiro, bor. No segundo, ra. E no terceiro, chá. As letras B-O-R-R-A-C-H-A. Borracha, certo? E a última, sapato. Sa, primeira sílaba, segunda, pá. E a última, to. As letras S-A-P-A-T-O. Sapato, certo? Vamos agora para o número 4, que diz assim: veja o texto como isso seria se assim não fosse e circule a primeira e a última palavra. Então, não é do texto todo, só desse trechinho que o número 4 traz aí. Primeira coisa, leitura desse trecho. Vamos lá? Já pensou que confusão? Se uma bola não fosse feita para jogar, se um lápis não servisse para anotar ou para pintar? Então, qual a primeira palavra aí desse trecho? É o já. Então, circula o já. Qual é a última? Lá no final. Pintar. Então, circule o já e o pintar, certo? No número 5, diz assim: escute a leitura do texto e compare com o texto do Mano Kleber, identificando as palavras intrusas. Então, aí colocou um textinho. E esse textinho é parecido com o trecho lá do texto, que nós lemos, como isso seria se assim não fosse, de Mano Kleber, mas que tem algumas palavras diferentes. E eu quero que você identifique quais são essas palavras que estão diferentes. Vamos ler o trecho aí que o número 5 traz, então. Já pensou que confusão? Se uma bola não fosse feita para saltar? Lá no texto está como? Olha, que eu coloquei um trecho embaixo do texto. Se uma bola não fosse feita para jogar, então ele trocou jogar por saltar. Então escreva em cima, jogar, em cima de saltar, e dá um risquinho em saltar, para que você veja a diferença. Se tiver como você colocar de forma bem legível, nem precisa riscar a palavra saltar, não.
Vamos lá, embaixo diz, se um lápis não servisse para anotar ou para colorir. Vamos ver como está no texto, se tem alguma diferença. Se um lápis não servisse para anotar ou para pintar? Então no trecho diz colorir, mas lá no texto do Mano Kleber tá pintar. Então eu escrevo em cima de colorir, pintar. O que a gente poderia imaginar? Vamos ler lá do texto do Mano Kleber, do trecho do livro Como Isso Seria Se Assim Não Fosse. Vamos ver como está escrito lá. O que a gente poderia pensar? Então ele trocou imaginar por pensar. Certo. Então coloca aí na frente o pensar. Escreve aí. A próxima linha diz assim, se a borracha não se usasse para limpar, será que é limpar mesmo que está escrito lá no texto? No texto original diz assim, se a borracha não se usasse para apagar, então ele trocou apagar por limpar, então escreve apagar aí na frente de limpar. E a última linha aí desse trecho, ou se um sapato não fosse feito para calçar, como está lá no texto original, ou se um sapato não fosse feito para calçar. Tá igual, então não tem diferença. Viram? Conseguiram identificar? Viram que a maioria dessas palavras no contexto está querendo dizer quase que a mesma coisa, não é? Aí, imaginar, pensar, quase que está querendo dizer a mesma coisa, mas ele mudou essas palavras. Vamos para o número 6 agora. Vamos brincar de formar palavras novas. Oba! Gosto disso, hein? Vamos brincar de formar palavras com a sílaba indicada. Cada quadradinho corresponde a uma sílaba. Então, olha só, ele começa com a sílaba chá, C-H-A, chá. Você vai ter que completar com uma outra sílaba, então essa palavra só pode ter outra. E começar com chá. Chama. Eu vou completar com ma, vai virar chama. Chama. Ele se chama Mano Kleber, que é o autor do livro. O autor do livro se chama Mano Kleber, viu? Consegui colocar chama em uma frase. Vamos ver outra aí. Também começa com chá. Chalé. 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 Vou passar as férias em um chalé nas montanhas. Que chique. Fiz outra frase, olha. E o último, chapa. Chapa. Ele comprou uma chapa de alumínio. Certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa. E essas palavras também começam com chá. Mas agora tem duas sílabas, tá vendo? Duas colunas. Sílaba, sílaba. Então, chá. O que tem? Então, se tem mais duas sílabas além do chá, a palavra vai ter 3 sílabas. Então, eu quero palavras com 3 sílabas que comecem com chá. Então, que palavra de 3 sílabas que começa com chá? Chácara. Chácara. Eu vou completar com K e com Rá. Vai formar chácara. Certo? Qual outro? Chaminé. Vou completar com Mi e com Né. Vai formar chaminé. Charuto. Vou completar com Uru e com Tó. Vai formar charutó. E chaveiro. Vou completar com Vei e com Uró, chaveiro. Ótimo, excelente. Você formou quais palavras? Quero saber, não deixe de colocar aí nos comentários, hein? Vamos para o número 7 agora, que também você vai ter que usar a criatividade e a imaginação, pensar sempre. Quer que você faça o seguinte, aí te deu um quadro. Na primeira coluna, palavra. Então, te deu uma palavra. E na segunda, faz uma pergunta. Rima com a palavra. Então, você vai ter que colocar aí uma ou mais palavras que rimam com essa palavra que ele iniciou.
A primeira é borracha. O que rima com borracha? Marcha. Borracha, marcha. Borracha, caixa. Ah, mas você vai falar, professora, caixa não é com CH, não termina com CH, termina com XA. Mas o som é o mesmo e a rima é o quê? É o término da palavra ter o mesmo som ou parecidos. Nesse caso, o som é o mesmo, né? Só muda que um é escrito com CH, outro com X. Quer ver outra? Faixa. Olha como que ficou. Borracha, marcha, caixa, faixa. A palavra de baixo, pirulito. Pirulito, apito. Pirulito, apito. Pensou em outra? Vai pensando, hein? Grito. Pirulito, apito, grito e bonito. Agora em sapato, já fala aí na minha frente, hein? Seja esperto. Sapato, pato, gato, mato. Isso mesmo. Pode ver que sapato termina com pato. Tá vendo? Tem pato dentro de sapato. E trem? Trem. Sem, amém, armazém. E você? Rimou com o quê? Agora o último, tambor. Tambor rima com amor, rima com cantor, rima com favor. Olha como que ficou. Tambor, amor, cantor, favor. Já podemos ir para o 8. O 8 simplesmente pede que você leia essa parlenda. Leia junto comigo. Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. Agora, nós vamos analisar algumas palavras para que fique mais fácil de você realizar o número 10. É somente para você ler e prestar atenção. Olha só, no primeiro verso, lá, termina com a palavra choca. Aí ele coloca outras palavras aí que também possam rimar ou que terminam parecido com choca. Ó. Torta, porca, morta. No segundo verso, a última palavra é minhoca. Minhoca termina com oca. Aí ele colocou algumas palavras que também terminam parecido, né? Colocando rimas, ó. Tapioca, paçoca, farofa, mandioca, certo? No terceiro verso é pulando. Então ele colocou também palavras que terminem parecido com pulando. Dançando, sambando, lutando, requebrando. E a última palavra do texto é pipoca, que é o quarto verso. Colocou aí como sugestão carioca e judoca. Então, o que é para fazer na 10 afinal? É para você escrever a sua parlenda, completando as palavras que faltam conforme as perguntas que estão ao lado. Então, leia o primeiro verso aí, galinha. Com o que você vai completar? Como era essa galinha? Como que era essa galinha? Essa galinha era... eu usei a palavra torta. Usei a sugestão que o número 9 deu. Você pode usar outra sugestão que o número 9 deu. Usei torta. Galinha torta. Comeu a pergunta. O que a galinha comeu? Eu coloquei que ela comeu farofa. Saiu... Como que a galinha saiu? Saiu o quê? Eu coloquei que ela saiu sambando. Feito parecido com o quê? Com carioca, né? Porque sambando tem relação com carioca, né? Que é pessoa que mora no Rio de Janeiro, lá tem muito samba. Então, sambando, carioca, para também fazer um pouquinho de sentido, apesar de que parlenda não é com esse intuito, mas sempre é bom. Vamos agora para o número 11. O número 11 você vai analisar e completar aí o quadro. Então ele te dá a palavra e pergunta quantas letras e quantas sílabas ela tem. Balão. Balão tem quantas letras? B-A-L-A-O. 5 letras. Tem quantas sílabas? Balão. 2. Jarro tem quantas letras? J-A-R-R-O. Tem quantas sílabas? Ó, jarro.
Ró, 2. Lápis tem quantas letras? L-A-P-I-S. 5. Quantas sílabas? Quantos pedaços? Lápis, 2. Agora, livro. Livro, L-I-V-R-O. 5 letras. Livro. Tem quantos pedaços? Quantas sílabas? 2. E por último, pente. Tem quantas letras pente? P-E-N-T-E. 5. Quantos pedaços? Quantas sílabas? Pente. 2. Vocês viram aí que essas palavras têm uma coisa em comum. O que elas têm de parecido aí? Todas elas têm o mesmo número de letras e o mesmo número de sílabas, ou seja, todas têm a mesma quantidade de letras e sílabas. Vamos ver aí o quadro de baixo. Tem a palavra casa. Quantas sílabas? Casa, 2. Caixa, caixa, também 2. Copo, copo, também 2 sílabas. E chave, chave, 2 sílabas. Quando é 2 sílabas, como que a gente chama? Dissílabas. Se todas aí tem 2, todas são dissílabas. Isso mesmo, já podemos ir para a 12, que é a nossa última. Pede assim: ordene as sílabas do nome dos desenhos e escreva a palavra corretamente. Então, a primeira imagem é da casa, só que a primeira sílaba que está aí é a última, então troca aí, coloca o K primeiro, depois o ZA, que na verdade é SA. Embaixo, caixa, primeiro cai, depois o chá. Depois, copo, primeiro có, depois o pó. Vai e escreve tudo juntinho em letra cursiva, hein? Chave. Primeiro chá, depois o vé. Em chapéu também, primeiro chá, depois o péu. Em chinelo, chi, depois o né, depois o ló. Chinelo. Ordena e escreve corretamente. Por último, caderno. Caderno. Tá de trás pra frente aí, ó. Cá é o primeiro, dé e nó. Caderno. E você conseguiu? Aprendeu? Fez tudo certo? Ah, então, meus parabéns! Você merece aplausos! Ótimo! Bom trabalho! Agora, você tem que se preparar para a nossa próxima videoaula, hein? Onde será o nosso desafio. Te aguardo na nossa próxima videoaula. Para isso, não deixe de inscrever, clicar no sininho para receber as nossas notificações. E deixa aí no comentário as palavras que você criou lá nas atividades. Te aguardo, um abraço e até lá!